Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana de família nele, mais uma semana que nós estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Semana passada a gente começou Atos, né? Atos capítulo 1, então agora a gente vai dar sequência no capítulo 2 de Atos. Mas antes de mais nada, né, como sempre de costume, quero pedir para que você possa curtir o vídeo, se inscrever no canal da igreja, que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que o alcance da igreja possa ser maior na internet, no YouTube e por aí fora também. Se você também puder compartilhar no seu Instagram também, vai ser interessante, vai ser bom, para que a igreja possa ter esse alcance maior na internet, tá bom? Então também já pega aí seu caderno de seu caderno de anotações, pega uma caneta e a gente vai anotando aí, porque esse capítulo é interessante, esse capítulo é muito bom, porque ele tem muita coisa boa aqui pra gente conseguir estudar e aprender um pouco mais, certo? Então vamos fechar nossos olhos, vamos começar? Então, fecha aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento. Deus, te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento que nós estaremos aqui estudando, que nós estaremos aqui meditando na Tua Palavra, Pai, que o Senhor possa se apresentar a nós, Pai, de uma forma que a gente possa te ver através dessas letras, Pai, te ver através dos relatos que Lucas escreveu, que Lucas colocou aqui, Pai, e que nós possamos caminhar e aprender e crescer cada vez mais, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então abre aí a sua Bíblia, Atos capítulo 2. Atos, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 1. Vou começar aqui então. Eu estou usando a versão NAA. Eu não falei no vídeo da semana passada, mas durante todo esse estudo, também em João e Romanos, e agora em Atos também, sempre estou usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. É uma versão que eu gosto, eu acho que é uma versão interessante e recente, né? Então é boa, ela está bem atualizada e é muito bom para que a gente possa estar estudando. Então eu sempre uso essa daqui, NAA. Então, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Vamos até aqui? Até o capítulo 4? Versículo 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lembra lá no semana passada, se você não assistiu, corre lá e assiste Atos capítulo 1. Mas lá no capítulo 1, Jesus ele pega e pede o quê? Fala o quê? Para que os discípulos pudessem ficar todos juntos. Para que todos eles estivessem juntos. E isso aconteceu. Estavam lá, no capítulo 1 tem um relato onde estão cerca de 120 pessoas, não só os discípulos, mas também a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e outras pessoas estavam ali. Cerca de 120 pessoas estavam todos no mesmo lugar, cumprindo aquilo que Jesus disse, para que eles pudessem esperar que viria o Espírito Santo e ali eles seriam revestidos de poder. Então, por isso que eles estavam aqui no capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aqui no começo fala, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Nós sabemos que lá em Israel existem uma série de festas onde eles comemoram várias coisas importantes para aquele povo, que tem um significado importante para aquele povo. E Pentecostes era uma festa importante para aquele povo. E ela acontecia 50 dias após a Páscoa. E no capítulo 1 diz que Jesus ainda estava ali, no começo do capítulo 1, Jesus ainda estava aqui na terra, e aí logo lá no começo do capítulo 1, Jesus, ele vai aos céus, né? Ele vai embora. Então nós temos a informação que Jesus ele fica cerca de 40 dias com seus discípulos, fazendo aparições e conversando, dando os últimos ajustes, e ali falando com seus discípulos, e aí Jesus ele vai aos céus. Nisso,
Jesus ele pega e fala para que os seus discípulos pudessem ficar todos ali juntos. Do capítulo 1, então, até o capítulo 2, se passaram uns 10 dias. Porque aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então eles estavam em Pentecostes. Nós sabemos que Jesus morreu na Páscoa. Então já havia se passado 40 dias que Jesus, da Páscoa até onde Jesus ele tinha ficado aqui na terra, ficado aqui conversando, ainda tendo aqueles últimos contatos com seus discípulos. E aí mais esses 10 dias onde os discípulos estavam ali todos juntos no mesmo lugar e se cumprindo ali o dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo ele tem a sua primeira aparição nessa festa 50 dias após a Páscoa, 50 dias após Jesus ter morrido e ressuscitado, e 40 dias e 10 dias depois que Jesus havia voltado aos céus e ali o Espírito Santo estava sendo derramado, certo? Continuando, versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos, naquela casa todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada pela perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E aqui interessante, no versículo 4 fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E aqui a gente tem que entender que há uma diferença entre o dom de falar em línguas, que é aquele que nós vemos na nossa igreja, vemos pessoas que falam em línguas estranhas, e também tem alguns relatos no Novo Testamento falando desse dom de línguas estranhas, e tem aqui esse relato específico de Atos, capítulo 2, lá no dia de Pentecostes, que fala desse falar em outras línguas, e as pessoas ali, aquelas pessoas que estavam de várias nacionalidades, eles escutavam aquilo que aqueles homens estavam falando como se fosse da sua própria língua materna. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Nós somos brasileiros, nós falamos português. E aí, se tivesse acontecido isso aqui no nosso meio, era como se, por exemplo, um americano que fala inglês estivesse aqui no Brasil, nós estaríamos falando, aí tem sempre tem duas formas da gente poder interpretar, né? Se o dom de falar em outras línguas era mesmo aquela pessoa, por exemplo, nós falamos português e vamos dizer que nós não sabemos falar inglês, nada. E aí Deus nos capacita a falar inglês para que aquele americano possa entender o que nós estamos falando, ou também nós falando mesmo em português, a pessoa ela consegue ouvir e entender aquilo que nós estamos falando como se nós estivéssemos falando em inglês. Estão entendendo? Deu para entender até aí? Isso daqui é diferente, esse Atos capítulo 2 aqui, falar em outras línguas, é diferente do falar em línguas estranhas. São coisas diferentes, são maneiras diferentes do Espírito Santo agir, e isso daqui foi algo muito específico aqui para o momento. Então, existem essas duas possibilidades, tanto da pessoa que não sabia falar naquela língua estrangeira e é capacitada pelo próprio Espírito Santo para falar, e como também pode ser você mesmo falando na sua língua materna e a pessoa que está ouvindo, ela entende como se estivesse na sua própria língua. Entendeu? Então vamos lá. Se você não entendeu alguma coisa assim, pode colocar aí no comentário que a gente vai estar aí prestando atenção e conversando e a gente vai explicando se não ficou muito bem claro, tá? Então, versículo 7. Estavam atônitos, as pessoas, né? Estavam atônitos e se admiravam dizendo, as pessoas estavam atônitos, aquelas pessoas que estavam ouvindo o que aqueles homens estavam falando. Aí eles falavam, vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia,
nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então aqui nós acabamos de ver o 12 e o 13 falando: outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então aquelas pessoas estavam todas ouvindo e não estavam entendendo como aqui no versículo 4, no versículo 7, na parte B, fala: não são galileus todos esses que aí estão falando? Então por que ele fala isso, galileus? Porque eles tinham essa quando você falava que a pessoa era da Galileia, né, o galileu, quer dizer que a pessoa era pobre, que a pessoa não tinha entendimento, que a pessoa não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar nada, não era estudado, né? Então, como que uma pessoa dessa, que não tem esse estudo, que não tem esse contato, nada, como que eu estou entendendo aquilo que ele está falando? Então era isso que eles estavam se perguntando, e aí outras pessoas falavam: não, eles estão bêbados, eles estão falando aí, mas eles estão tudo bêbados, é tudo conversa aí. Olha só, aí Pedro se levanta, e aí agora é interessante que Pedro agora vai começar a fazer a sua primeira pregação, e é interessante, é muito conhecido esse texto, né? Vamos lá, versículo 14 diz assim: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Vamos lá. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro ele pega e já começa o seu discurso, já começa a sua pregação dizendo que, primeiro, eles não estavam bêbados porque ainda era 9 horas da manhã. Não tinha como eles estarem bêbados ainda, né? Começarem a beber e já estarem bêbados. Não, ninguém está bêbado aqui. E eles estavam ali cheios do Espírito Santo porque já fazia ali 10 dias, no mínimo 10 dias, que eles estavam todos juntos ali. O quê? Fazendo o quê? Orando, jejuando, conversando, falando, lendo, relembrando tudo aquilo que Jesus havia os ensinado. Então eles estavam ali, assim, encharcados, né? Cheios do Espírito Santo. E é interessante que esse vídeo tá vindo 2 semanas antes do nosso retiro de carnaval que vai ter na nossa igreja, da nossa comunidade cristã nele. E ali nós vamos ficar ali 4 dias ali naquele retiro. E todas as vezes que a gente vai a um retiro, que a gente pega e separa realmente esse tempo para que a gente possa estar mais perto de Deus, para que a gente possa nos apresentar e estar mais assim, estarmos mais suscetíveis ao Espírito Santo, ao toque do Espírito Santo, né? A gente sempre volta assim, radiante, né? O Espírito assim, crente mesmo e tal, e falando e tal, e aquele negócio. Agora imagina essas pessoas, essas 120 pessoas todas juntas nesse mesmo propósito, nessa mesma visão, querendo entender e querendo pregar e querendo viver tudo aquilo que Jesus havia dito para eles, na esperança de Jesus, que Jesus disse que iria voltar. Então na esperança de que Jesus disse também que mandaria o Consolador, que mandaria o Espírito Santo, que no caso o Espírito Santo acabou de chegar. Então tudo isso eles estavam ali durante mais ou menos uns 10 dias, então eles estavam totalmente encharcados do Espírito Santo, pronto para pregar e fazer, e é isso que Pedro acontece. Pedro vai nessa
nessa pegada aí de querer falar sobre Jesus, e aí ele cita uma passagem que está lá no livro de Joel também. Então, do profeta Joel, te aconselho a ler lá também. Joel é um livro curtinho, que é muito bom também. Vamos lá, versículo 22. Israelitas, continuando o discurso de Pedro. Escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, e livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Essa segunda parte aqui do discurso de Pedro. Então, primeiro Pedro ele pega e começa falando sobre que eles não estavam bêbados, e ele começa a explicar o que estava acontecendo ali, que aquilo já havia sido profetizado pelo profeta Joel. E agora, nessa segunda parte do discurso de Pedro, ele começa falando sobre quem ele está falando, sobre o próprio Jesus e quem é Jesus. E aí ele pega e fala que foram eles mesmos que mataram, que foram eles mesmos que crucificaram Jesus, mas tudo isso diante da presciência de Deus, que Deus já sabia, já havia pré-estabelecido que isso deveria acontecer, que Jesus deveria morrer pelo perdão dos nossos pecados. E aí ele pega e cita também um salmo de Davi, onde Davi, ali inspirado pelo próprio Deus, inspirado pelo Espírito Santo ali, Davi ele pega e escreve aquilo, não falando dele, mas sim sempre fazendo a menção. É um salmo messiânico, né? Então sempre fazendo menção ao próprio Jesus aqui, dizendo que Jesus não ficaria preso na morte, Jesus não ficaria morto, Jesus não morreria e acabou ali, não. Mas que ele, sendo o próprio Deus, ele iria ressuscitar, ele iria viver de novo, porque a morte não pode segurá-lo. Então isso é a segunda parte do discurso de Pedro. Agora nós vamos lá para a terceira parte, versículo 29. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Então ele continua falando sobre Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Então, Pedro aqui ele fala exatamente o que eu havia dito, que esse salmo de Davi fala especificamente de Jesus. Davi não está falando de si mesmo, mas falando de Jesus inspirado pelo próprio Deus. E aqui ele pega e fala que todos eles, aquelas 120 pessoas, elas eram testemunhas de Jesus. Porque aqui ele fala no versículo 31, a parte B, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. É o versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Eles são testemunhas do quê? Da ressurreição de Jesus. Porque eles viram Jesus, eles conversaram com Jesus, eles colocaram a mão em Jesus, eles comeram com Jesus, eles estiveram com Jesus. Então eles são testemunhas disso, dessa ressurreição. Versículo 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, ele falando de Jesus, que Jesus foi exaltado, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Então aqui ele termina a explicação do que está acontecendo ali. O que está acontecendo? Que o Espírito Santo tinha acabado de ser derramado sobre aquelas pessoas. Versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos meus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus
que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que lindo esse versículo. Portanto, versículo 36. Toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus aí, ó, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus aí que vocês mataram, esse Jesus aí que vocês cuspiram na cara dele, esse Jesus aí que vocês bateram nele, esse Jesus aí que vocês zombaram dele, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem nos acompanha aí há muito tempo, lembra lá do Evangelho de João que nós falamos, que nós estudamos lá no começo, no capítulo 1 de João. Nós explicamos o que é Cristo, né? O que significa a palavra Cristo. Cristo significa ungido, né? Aquele que foi escolhido por Deus. Então Deus o fez Senhor, Deus o fez Jesus como Senhor e como o seu ungido, como o seu escolhido, como o seu Cristo. É isso que Pedro termina falando aqui nessa primeira parte, nesse primeiro discurso dele. Amém? Então vamos lá, versículo 37. Diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito, muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Então, quando ouviram isso, aquelas pessoas que estavam ali zombando e vendo tudo aquilo que estava acontecendo, elas ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Vamos ver o que eles falaram. O que eles perguntaram? Que faremos então? Essa foi a pergunta deles. O que faremos então? E aí Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Qual é a primeira coisa, o nosso primeiro ato, quando nós nos deparamos com esse sacrifício de Jesus na cruz? O que nós temos que fazer? Arrependam-se. Arrependa-se cada um de vocês. Arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Toda vez que você tem esse encontro com Jesus, com o sacrifício de Jesus na cruz, nós temos que nos arrepender, porque quando nós nos arrependemos, os nossos pecados são perdoados e aí o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós somos cheios do Espírito Santo. Mas primeiro, antes de tudo, arrependa-se. Versículo 39. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos. Agora fazendo a menção de novo à profecia lá de Joel, do profeta Joel. Porque a promessa, versículo 39, é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E aqui Pedro nos inclui nessa. Então é para vocês e para os seus filhos, mas também para aqueles que estão longe e também para todos aqueles que o Senhor nosso Deus o chamar. Ele nos chamou. É por isso que nós estamos aqui e nós estamos atendendo a esse chamado, a esse chamado de ser discípulo, né? De seguir a Jesus e ser a sua testemunha e falar do amor dele e falar de tudo que ele tem feito na nossa vida. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava. E nós temos aqui na nossa igreja, nós temos estudado, nós temos aprendido muito sobre discipulado. O que um discípulo deve fazer? Dar testemunho e exortava. Você, como discípulo de Jesus, você tem que dar testemunho de Jesus, você tem que ser testemunha de Jesus. E assim, você dando o seu testemunho, você exorta as pessoas dizendo isso daqui, ó. Salvem-se desta geração perversa, saia desse mundo, né? Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Salvem-se dessa geração perversa. É exatamente isso. Não se conforme, não saia desse mundo, não viva das coisas desse mundo. Viva Cristo, né? Viva aquilo que Jesus tem para você. E aí, versículo 41, então todos os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase
3.000 pessoas. Olha, em apenas uma mensagem, em apenas uma pregação, em apenas uma palavra de Pedro ali, 3.000 almas se converteram e aceitaram a Jesus, foram batizadas, e ali foi um acréscimo para a igreja de quase 3.000 pessoas. Lembra que a gente tinha visto aqui no começo do capítulo 2 que estava no dia de Pentecostes, então já fazia ali uns 10 dias que Jesus havia voltado aos céus, e eles estavam tudo ali, tinham mais ou menos 120 pessoas. No 10º dia, ali em Pentecostes, de 120 pulou para 3.000 pessoas. Olha a obra do Espírito Santo fazendo. O que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo consegue fazer. O que a pessoa que é capacitada pelo próprio Espírito Santo consegue fazer. Consegue com que 3.000 pessoas sejam tocadas pelo Espírito, e ali elas são convertidas, e ali elas aceitam a Jesus. Isso nós temos que ter também como um incentivo, como algo que nos leve a fazer cada vez mais. Às vezes nós estamos passando tanto tempo dentro da igreja, a gente não faz nada, ou as pessoas não sabem o que nós somos aqui na igreja, que nós somos cristãos, nem nada disso. Não, nós temos que ser testemunhas desse Jesus, para que possa haver esse acréscimo na igreja, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa ter uma vida que dê testemunho, né? Uma vida que possa edificar as outras vidas ali. Tudo isso é muito importante. Nós temos que tomar esse passo. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E assim a gente termina o capítulo 2 de Atos. Nós vimos que a igreja começou ali com 120 pessoas. No final da mensagem de Pedro tinha quase 3.000. E aqui no final, no versículo 42 em diante, ele explica como que funcionava, como que aqueles novos convertidos, como que aquelas pessoas, essas 3.000 pessoas que haviam sido batizados, como que eles viviam, como que a igreja ali no começo vivia, como que funcionava. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é a doutrina dos apóstolos? Naquilo que os apóstolos tinham a dizer, naquilo que os apóstolos tinham a ensinar. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles durante aqueles 3 anos e meio, os apóstolos agora estavam passando para essas pessoas que eram novas convertidas, que às vezes nunca ouviu falar de Jesus, nem sabia que Jesus havia vivido aqui na terra e nem nada disso. E aí as pessoas, esses novos convertidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam nos testemunhos dos apóstolos, perseveravam naquilo que os apóstolos diziam. E na comunhão. A comunhão é sempre importante, é um dos pontos principais da igreja, é a comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles estavam ali comendo juntos, oravam juntos, tinham comunhão e viviam ali na doutrina dos apóstolos. Em cada alma havia temor. Então, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então os apóstolos, assim como Jesus fez sinais e maravilhas, os apóstolos também faziam esses sinais e maravilhas. Porque o mesmo Espírito que estava com Jesus, agora havia sido derramado sobre eles. E era por isso que eles conseguiam fazer esses sinais e maravilhas, esses prodígios, porque eles estavam sendo capacitados pelo Espírito Santo. Todos os que criam estavam juntos, olha de novo, comunhão, relacionamento, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha
à medida que alguém tinha necessidade. Então não havia necessidade na igreja. Todo mundo se ajudava, todo mundo andava junto, todo mundo sabia o que o outro precisava. Então, diariamente, no versículo 46, perseveravam unânimes no templo. Então, eles iam ao templo também, partiam o pão de casa em casa. A igreja começou na casa das pessoas. Partiam o pão em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles estavam alegres porque eles andavam juntos e ninguém tinha necessidade, ninguém passava por necessidade. Todos tinham tudo em comum, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. Então, enquanto a igreja vivia dessa forma, enquanto a igreja vivia nessa unidade, Deus ia ali acrescentando. Nessa forma de viver, as pessoas iam sendo acrescentadas, as pessoas viam como aqueles cristãos ali, eles estavam vivendo e falavam, pô, eu quero viver isso também. E assim eles iam sendo acrescentados. Dá a entender que aqui no final do capítulo 2, a igreja já tinha muito mais do que 3.000 almas ali, 3.000 pessoas. Porque Deus ia acrescentando a igreja, porque contava com a simpatia de todo o povo. As pessoas olhavam para a igreja e olhavam para aquelas pessoas e viam que aquelas pessoas tinham algo de diferente. E aí elas procuravam e ali se entregavam, se convertiam e aceitavam a Jesus e começavam essa caminhada. E assim a gente acaba o capítulo 2, entendendo que a igreja precisa estar unida, que a igreja precisa estar sempre andando junto e que o Espírito Santo ele habita em cada crente, em cada pessoa que o aceitou e basta você saber que o Espírito Santo está em você e você começa a viver de uma forma diferente. Amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.